Bom dia, paz do Senhor. Esse dia maravilhoso, chamado Dia das Mães, é um dia que nós sabemos que foi criado puramente para o comércio, para aumentar as vendas, para trazer um alívio aos comerciantes. Mas nesse período agora de pandemia que nós estamos vivendo, tem um fato novo e bem interessante, porque o comércio está fechado, os shoppings estão fechados e o comércio realmente não vai estar faturando aquilo que eles pretendiam faturar com esse período comercial chamado Dia das Mães. Mas eu quero trazer hoje aqui uma mensagem dizendo que não é só o comércio, é a ideia que eu faço do Dia das Mães é o princípio da maternidade. É essa vontade de ter filhos, é essa coisa que tem dentro da mulher, que já é próprio da mulher, o desejo da maternidade. E eu quero falar do princípio dessa maternidade baseado em um texto bíblico, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versos 11 e no verso 22. É onde eu quero basear essa palestra, é isso que eu quero passar para vocês sobre o princípio da maternidade. Hoje, domingo, Dia das Mães, nós vamos estar falando exatamente sobre isso para trazer a memória de mães e filhos desse princípio fundamental dado por Deus, criado por Deus no coração, na mente, na intuição da mulher. Então vamos ler o texto bíblico aqui, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versos 11 e no verso 22. No verso 11 diz assim: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E o verso 22 do mesmo capítulo do livro de 1 Samuel, que diz assim: Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então nós vejamos, o verso 11, ele demonstra o desejo de Ana por Samuel, por um filho, e a sua devoção ao Senhor. No verso 22, ela demonstra a dedicação de Ana a Samuel, ao filho, e a sua devoção ao Senhor. Isso nós vemos que a devoção ao Senhor na mulher, ele tem que estar em todas as áreas, em todos os sentidos, em tudo que ela fizer. A dedicação, a devoção ao Senhor, ela tem que estar presente. Por isso eu quero falar dos 3 princípios básicos do que das 3 palavras básicas que eu tirei desse texto para fundamentar o princípio da maternidade. Primeiro, é o desejo. Desejo da maternidade, o desejo de ter filho. Segundo, a devoção. Devoção ao Senhor diante da dedicação ao filho. Então você tem o desejo de ter um filho, tem a dedicação a esse filho, mas não deixando a devoção ao Senhor em segundo plano. Então são as 3 palavras que compõem o núcleo do que eu estou chamando de princípio da maternidade. Nós vamos falar sobre esses 2 versículos de 1 Samuel, o verso 11 e o verso 22. Ele também fala de tudo o que transparece na vida de uma mulher e na vida da criança. É entre o momento em que a criança é concebida até que a criança sai de casa. No caso de Samuel, ele tinha 3 anos apenas, quando Ana sobe para adorar em Siló e leva Samuel e deixa com Eli
já aos 3 anos de idade, e ele foi criado no templo, criado em Siló, aos cuidados de Eli. Então nós vamos pensar sobre essas 3 palavras. Primeiro nós vamos falar do desejo da maternidade. O desejo da maternidade, eu fui dar uma pesquisada, mas todos os sites, os lugares que eu pesquisei, alguns livros também, está falando do desejo moderno, né? Da mulher que tem desejo de não ter filho, o desejo muito é um desejo explícito, não é uma coisa intrínseca do coração da mulher. Mas eu quero falar baseado no princípio bíblico, porque Deus colocou um amor especial dentro do coração das mulheres pelos pequeninos, pelas crianças. Isso é natural. A mulher, ela tem muito mais, ela pode até demorar ou postergar o tempo para ter o filho, mas esse desejo fica no coração dela. É interessante porque eles querem a modernidade, a cultura moderna, ela quer descaracterizar isso nas mulheres, dizendo que até para defender a homossexualidade, para defender as lésbicas que não querem ter filhos, mas elas querem sim, tanto que elas se juntam com outra mulher para ter filhos. É um desejo. E Deus colocou esse desejo especial no coração da mulher pelas crianças. Porque quando vê uma criança, é incrível quando a gente vê mães nesse trauma pós-parto, o infanticídio, quando mata a criança, ou aborta e despreza a criança, joga fora, joga no vaso, dá descarga. É incrível quando a gente vê, como a gente vê essas coisas acontecendo hoje, como se ela não tivesse tido o desejo. Ela teve o desejo, foi um momento psicológico difícil que a mulher passa após o parto, que leva a essas consequências. O segundo passo que eu quero falar sobre o desejo da maternidade é o desejo por um filho pode ser muito profundo e intenso, como foi o de Ana. A Ana, ela teve, nesse texto que a gente leu, a Ana, a mãe de Samuel, ela teve um desejo tão intenso, mas com tamanha intensidade no seu coração, que ela, toda vez que subia a Siló para adorar com seu marido Eucana, e a Eucana tinha uma outra mulher que já dava filhos a ele, chamada Penina, Eucana tinha uma devoção por Ana, dava tudo, porção dobrada, o alimento era o melhor, era para Ana, ele dava toda a atenção, mas isso não satisfazia Ana, porque o desejo dela era por um filho. O desejo era tão grande que ela subia a Siló, depois da refeição, depois de ter comido, ela ia para o templo orar, devotar a Deus. E ela não teve medo de votar a Deus. E quando ela fala que ela estava orando no templo e o seu coração orava, e ela apenas mexia com os lábios, isso levando Eli a pensar até que ela estivesse embriagada, pois ele não ouvia palavras saindo da sua boca, mas os seus lábios mexiam. Ela estava orando em silêncio, isso prova que também na nossa oração em silêncio Deus nos ouve. E Deus ouviu Ana e deu, através da boca de Eli, a profecia de que Ana teria o seu filho num determinado tempo. É interessante, porque esse desejo intenso ele pode também ter algumas mulheres. Não que ela, quando não tem o desejo intenso, ela não tenha o desejo. Ela pode sim ter o desejo, não com a intensidade do desejo de Ana. Eu quero agora fazer uma oração bem rápida pelas mulheres que estão impedidas de ter filhos, que têm o seu desejo, mas o seu organismo, o seu corpo, ele não gera filho, ele não possibilita, não dá a possibilidade da geração de um filho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por essas mulheres que têm o desejo em seu coração da maternidade, que querem ter filhos, mas estão impedidas por algum problema físico, Senhor, algum problema financeiro, algum problema que a impede de gerar esse filho. Eu quero orar agora e repreender, pois isso na antiguidade era maldição. Hoje nós sabemos que existem enfermidades que impedem, e assim eu quero repreender qualquer tipo de enfermidade,
qualquer tipo, ó Deus, de impedimento da gestação dessas mulheres que têm o desejo de filhos e não conseguem conceber, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também eu quero orar pelas mulheres que talvez até já tenham tido filhos, mas tem agora o desejo de fazer uma adoção, que vai adotar também filhos, e querem adotar, e às vezes tem alguns impedimentos. Eu quero orar por você também, para que Deus abra as portas, para que você, que tem o desejo de fazer uma adoção de uma criança, você possa conseguir. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença mais uma vez, Senhor, nesta manhã, em oração pelas pessoas, as mulheres que têm o desejo de adoção, que elas também possam, ó Deus, assim como nós somos adotados como filhos do Senhor, como cordeiros do teu Filho Jesus Cristo na glória. Eu quero orar agora, Pai, na mesma intenção, que as mulheres que desejam fazer adoção de filhos possam também ter os caminhos abertos, tudo favoreça, para que ela tenha uma adoção feliz e possa também, oh Deus Santo, ter a condição de criar esse filho adotivo e esse filho passar a ser filho real dessa mãe, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu quero falar também da devoção ao Senhor. Não só do desejo. O desejo da maternidade é isso. Eu já orei pelas mulheres que têm esse desejo, já orei pelas que desejam também fazer adoção, mas eu quero falar sobre a devoção ao Senhor. Esse é um princípio básico que tanto você, no seu desejo de maternidade, você tem que estar devotando ao Senhor, como também na dedicação ao filho, você tem que estar devotando ao Senhor. Então eu vou falar da devoção nesse momento central, depois eu vou falar da dedicação ao filho. Mas nesse momento, eu quero dizer sobre esse tempo, devoção ao Senhor. Ana tinha uma profunda devoção ao Senhor, tanto que ela ia ao templo confiadamente, ela confiava que um dia Deus ia abrir as portas. Olha o que disse o texto que nós lemos no versículo 11. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva. Então ela tinha uma devoção que dava aflição. A devoção dela pelo desejo de ter um filho, mas ela devotava tudo ao Senhor. Ela diz assim: olha, se de mim lembrares e da tua serva não esqueceres. Ou seja, essa devoção ela tinha que ser no momento e em um período. Tem um tempo de devoção. Ele tem que ser constante. Ele diz: olha, se de mim lembrares e de tua serva não esqueceres. Ou seja, durante todo o tempo. Mas lhe deres um filho. Olha a devoção que Ana expressou diante de Deus no desejo de ter um filho. A Ana, ela estava na casa do Senhor orando. As pessoas hoje acham que podem servir a Deus em seu lar, em sua casa. Sim, você tem que servir a Deus o tempo todo, em todos os lugares. Mas o lugar de você receber de Deus é no templo, é na casa do Senhor, onde foi consagrado para devoção a Ele. Podemos ser devotos em casa? Sim, podemos, mas o lugar da devoção, tanto que no tempo antigo, as nações elas convergiam para um lugar apenas. E quando estava muito distante, as pessoas elas viravam a face para o lugar daquele templo, daquele lugar de devoção. Então, onde Ana estava? Na casa do Senhor. Ela estava expressando a sua devoção a Deus no templo, na casa do Senhor. A Ana, ela estava dominada pela emoção. Então, quando nós temos uma devoção, a devoção, como a emoção, é algo meio que abstrato. Você não vê a devoção, você não vê a emoção, ela simplesmente vem dentro de você numa descarga de adrenalina, numa descarga de um ópio em você, e você se emociona. Ana estava de uma maneira tal que ela não importava nem com quem estava do seu lado. Provavelmente ela não tenha nem visto Eli sentado ali junto ao pilar central do templo.
Ela já entrou adorando, já entrou orando, já entrou demonstrando toda a sua devoção, e no seu voto está muito, muito claro a sua devoção ao Senhor. Ela sabia que Deus podia conceder-lhe o desejo do seu coração. Isso ela tinha dentro dela. Ela tinha convicção, porque quando ela diz assim para Deus, se tu lembrares de mim e de mim não esqueceres, ela está dizendo, olha, eu sei que tu podes, é só lembrar de mim e de mim não esquecer. É uma afirmativa dela. Ela tinha convicção de que Deus podia satisfazer o seu desejo, porque naquele tempo, as mulheres que não podiam conceber filhos, elas eram como se fossem amaldiçoadas. Os homens eles necessitavam, e eles estavam muito dentro daquela ainda da lei ali escrita por Moisés, né, de multiplicar, encher a terra. Então a mulher que não dava filhos era como se fosse uma mulher maldita, que não estava cumprindo um ide de Deus no princípio para ser fecundo, multiplicar e encher a terra, povoar a terra. E outra coisa, a Ana ela era uma mulher adoradora. Mulher, se você quer ter sua madre aberta, se você quer fazer uma adoção de filho, porventura você teve uma enfermidade na infância, teve que tirar útero, teve que fazer qualquer coisa que você não pode, você quer adotar, seja adoradora do Senhor, porque Ele é que é o dono da vida, Ele é o doador da vida. Se você for adorador, Ele não rejeita um coração contrito, assim diz a palavra. Se entregue a Ele, porque Ele pode todas as coisas. Ele tudo, não há impossível para Deus. Seja adoradora do Senhor, que Ele vai cumprir esse desejo do seu coração. Eu quero falar agora do terceira palavrinha, dedicação. A dedicação a uma criança é algo tremendo na vida da mãe, porque a Ana prometeu desde o início dar o filho para o Senhor. Quantas mulheres também fazem votos, né? E esquece do voto, acha que votou, já adquiri, agora não preciso mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você fizer um voto, cumpra, porque é melhor cumprir, votar e cumprir ou não votar. Se você votar, cumpra. É melhor você ter a certeza que vai cumprir do que votar e não cumprir. Porque aí há uma cobrança de Deus, porque um voto é diante de Deus. Ana, ela prometeu desde o início dar o filho que Deus a concedesse a Deus, porque ela tinha essa dedicação à criança. Ela falou assim, olha o que está no verso 22. Não vou subir agora, só vou subir agora a Siló, quando a criança for desmamada. Você sabe quantos anos Samuel mamou? Ela amamentou Samuel? 3 anos. Hoje as mulheres não querem amamentar de jeito nenhum, porque acham que vai perder a estética do corpo. Hoje as mulheres querem, pela legislação, os particulares de empregos privados, parece que são 4 meses apenas que ela tem para ficar em casa amamentando e cuidando da criança, depois ela tem que voltar, e só amamenta à noite e tal. O servidor público ainda fica, acho que 6 meses. Então é uma coisa que ainda vai contra a palavra, porque a dedicação à criança, você vê a dedicação que Ana teve a Samuel. 3 anos ela amamentou e depois subiu para entregar o filho ao Senhor. Ela foi fiel à promessa de dá-lo ao Senhor. Ela não teve dúvida de que ela teria que entregar. E Deus foi fiel com ela pela fidelidade dela. Quando ela entregou, ela gerou ainda mais filhos e filhas de Elcana. A madre foi aberta definitivamente, não somente por Samuel. Ela fez tudo o que podia fazer para preparar Samuel para viver com o Senhor, para viver para o Senhor. Ela fez a promessa que não iria navalha na sua cabeça. Desculpem. E isso ocorreu.
Samuel foi um nazireu. Ele não teve os cabelos cortados. Ela sabia que Deus tinha um propósito especial para Samuel, porque quando ela fez o voto e disse que devolveria, que entregaria aquele filho, ela, quando teve a gestação, ela já sentiu que Deus tinha um propósito especial. Samuel foi o primeiro juiz em Israel. Uma mãe, ela sacrifica como ninguém, desinteressadamente, a fim de ver o filho crescer e ter sucesso. A mãe, ela faz isso pelo instinto. É o instinto maternal. Independente de quem seja o filho. Eu conheço mães que têm filhos presos, que elas sofrem, que elas passam pelo vexame nas revistas íntimas para visitar o filho, para dar força, para dizer: filho, tenho orado por você, filho, saindo dessa, não caia mais nessa. Mãe é mãe. Então, quando eu vejo a dedicação materna, eu tenho vontade assim de realmente elevar essa categoria de mãe, pensando: Deus, como o Senhor foi fiel com as mulheres, fiel com a humanidade. Isso faz parte da fidelidade de Deus. Eu quero fazer uma pausa agora e quero orar a Deus em agradecimento pelos sacrifícios que as mães fizeram por suas famílias. Eu quero orar a Deus para abençoar essas mães que têm dedicação às suas famílias, dedicação aos seus filhos, dedicação aos seus maridos. Eu quero orar por você, mãe, agora, e abençoar você pela sua dedicação. Mãe, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu elevo a Ti agora, Senhor, em oração pelas mães que sacrificam a própria vida, a própria liberdade, a própria saúde, em favor de seus filhos, de sua família. Assim como Ana dedicou o seu primeiro filho, seu primogênito, ao Senhor e o deixou no templo aos cuidados do sacerdote, para que ele crescesse ali e servisse ao Senhor no templo. Essa mãe dedicada que fez esse sacrifício, e hoje não tem sido diferente, mães que têm sacrificado a própria vida, Senhor, a saúde, o corpo, para dedicar aos filhos, para dar o melhor ao marido, aos filhos. A essa mulher, a essa mãe, eu quero agora liberar uma bênção especial da parte do Senhor sobre a vida dessas mulheres. Que o Senhor esteja presente na vida delas, Senhor. Também eu quero orar a Ti, nesse momento, por todas as crianças que estão agora ouvindo e assistindo essa pequena palestra, pois o tempo não nos permite estender mais. Mas eu quero orar por essas crianças, ó Deus, que mesmo que seus pais estejam longe do Senhor, crianças que porventura possam tomar conhecimento de tudo isso que falamos aqui, possam ter seus caminhos, ó Deus, convergindo para a casa do Senhor, indo morar e fazer morada na casa do Senhor, para que o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de ser adorador possa ser entendido no coração e na mente dessas crianças, para que cresçam adoradores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa ligeira palestra dizendo que, se você é uma pessoa que tem uma mãe que quer que você seja dedicado ao Senhor, se você tem uma mãe que te encaminha para a casa do Senhor, se você tem uma mãe que te ensina desde a tenra infância o temor ao Senhor e dedicou a vida para conduzir você nos propósitos de Deus, você é mais do que abençoado de fato. Você tem todo o privilégio dado por Deus por ter essa mãe dedicada. E você, mulher, seja mãe dedicada.
continue com essa dedicação. Faça como Ana, dedique o seu filho, dedique o seu tempo, sem, contudo, esquecer da devotação ao Senhor. A devoção ao Senhor é uma coisa que não pode se afastar, não está desligada ou separada da dedicação ao filho. A devoção, ela não está separada do desejo da maternidade. Você tem que ser uma devota ao Senhor, estender toda a sua devoção, entregar toda a sua devoção ao Senhor, para que você consiga realmente ter esses seus sonhos, né, aceitos por Deus e materializados pelo próprio Deus. Eu quero ainda fazer uma oração final, lembrando daqueles que foram abandonados pelas mães, que foram abandonados. Aqueles que têm conflito com as suas mães, que talvez não tenha esse contato íntimo com a mãe, porque a mãe se casou de novo, largou o seu pai e casou com outro e você não se deu bem com o padrasto e por isso afastou da sua mãe. Quero orar por você que já perdeu a sua mãe, como eu, que minha mãe já há 22 anos praticamente, já foi recebida nos céus, ela morreu com o Senhor e já passou, já está lá com Deus e nós aqui estamos. Eu quero orar também agora e encerrar essa palestra dizendo que você também pode ter a reconciliação, porque a palavra do Senhor diz: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então vamos orar. Eu quero orar com você e encerrar essa nossa palestra com a bênção a todas as mulheres, a todas as mães que estão nos assistindo e as que porventura esse vídeo alcance. Que Deus as abençoe. Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar a Ti agora, ó Deus, por essas pessoas, os filhos que porventura foram abandonados pelas suas mães. Esses que cresceram sem o carinho da mãe afetiva, da mãe de sangue, tiveram mães adotivas, Senhor. Mas talvez foram criados em creches, criados em maternidades, que não tiveram a mãe, o carinho de uma mãe ali consigo. Também orar por aqueles que têm conflitos com as suas mães, que não podem, que têm, ó Deus, no coração mágoa de algum ato, alguma atitude que ocorreu e que não os satisfez. Senhor, quebra isso no coração desses filhos para que eles possam achegar às suas mães. Também eu quero orar a Ti, ó Deus, por aqueles que suas mães já partiram e que hoje só tem a mãe na lembrança, mas que já foram criados, já estão adultos, mas que tem na lembrança suas mães. Consola nesse dia, Senhor. Põe a Tua mão sobre a vida de cada filho, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e bênção sobre as mães. E viva, Senhor, todas as mães com a dedicação, a devoção ao Senhor, com a dedicação aos filhos e também com esse desejo ardente da maternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão para a bênção. Quero abençoar você como sacerdote. Pai, agora, em nome de Jesus, eu quero, Deus, abençoar, estender a bênção a todos, filhos, a todas as mães, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os filhos, todas as mães, não só agora, mas para todos sempre, até a eternidade. Amém. Amém.